Muito bem, estamos em mais uma live aqui. Espero que o microfone esteja legal. Deixa o pessoal entrar, a gente vai confirmando aí, né? Como boa é que noite, tá? Boa noite, nessa boa noite fria. E depende do horário que o pessoal vai ver aí também, né? Às vezes é boa tarde, bom dia, boa noite. Mas tá um domingo frio, né? Hoje deu uma boa mudada no tempo, né? Ficou bem gostosinho. Diz que é a última, né, frente fria aí Do pra ano. terminar o inverno mesmo, né? Que Você pena. pode ver que a gente até que tá meio, né, à vontade aqui em casa, mas aqui tá quentinho, né? Tá tudo fechado. Lá fora o vento tá bem frio, tá bem gelado. Tá gelado. Hoje tá bem geladinho, gostoso pra dormir, né? Ainda usar uma cobertinha. De repente dá tempo ainda de fazer o último fundi. Para comemorar aí o fim do inverno, porque já estamos mudando de estação. Apesar que teve dias quentes aí, né? Ok? Lembrando você que está aqui na nossa live. Essa live é uma continuação de uma outra que esteve lá no YouTube. Então, se você quiser ver o conteúdo do YouTube, vá lá. Carlos e Adriana Diniz. E depois, continuação e fechando esse tema aqui nessa live do Instagram, certo? Certo. Estamos fazendo uns testes, né? Em relação às lives. Faz lá no YouTube pra gente ver como que é. Né? Tem público que fica mais lá no YouTube, tem público que a gente, né, percebe que fica mais aqui no Insta, então a gente tá... Mas depois a gente põe também lá, salva, deixa no IGTV, qualquer coisa a gente põe lá no nosso canal também no YouTube, tá bom? Aproveite já para compartilhar, para você mandar aí para os seus amigos. Dá seu like aqui no nosso vídeo. Curta aí, manda o aviãozinho para convidar outras pessoas também para poder participar. Tem gente de longe aí, de Brasília. Marcelo, boa noite. De Brasília acompanhando a gente aí, né? Tá calor aí, hoje tá frio aqui, hein? Hoje tá frio. Marcelo, hoje tá bem friozinho aqui, o tempo muda bastante hoje aqui, para começar aí a semana, né? Muito bem. Marcelo, dá um ok pra gente se você estiver ouvindo legal e vendo a gente legal também. Dá um ok aí pra gente, ok? Pra gente ter um feedback do áudio e do vídeo, ok? Pode escrever, tá tudo ok? Ou dá um joinha aí também. Muito bem? Vamos aguardar o pessoal chegar. Lembrando... Mais uma vez, essa live vai ficar guardada no IGTV. Essa vai ficar, né? A gente fez algumas aí que não deixamos salvo, mas essa vai ficar aqui no IGTV e depois vamos colocar também lá no YouTube para continuar o que a gente começou na semana passada, né? Que essa fecha o tema da semana passada, tá? Então aí a gente põe lá no YouTube também para ter a sequência certinha, quem quiser assistir depois lá, né? Muito bem, o Marcelo dando feedback aí. Deixa eu só ajustar aqui, dando feedback que tá tudo certo. No nosso áudio. Muito bem. Vamos dar sequência? Vamos dar sequência, né? O pessoal vai chegando aí. Aos pouquinhos. Hoje tá mais frio, o povo pode atrasar um pouquinho. Muito bem. A gente tem falado do quê? Lá na última live. Na sequência aí, a gente tava falando sobre os filtros da percepção. O que é filtros da percepção? Vamos dar uma relembrada aí. Filtros da percepção. É como a nossa mente capta as coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, a realidade, tudo aquilo que a gente vê, né? Ela capta de uma forma e eu capto de outra forma. Mas isso é consciente? Não. São filtros e aí que hashtag fica a dica, porque você pode começar a ter noção do que realmente vai guardar na sua mente. Opa, peraí, será qual dos filtros que está funcionando agora nesse momento? Você tem como perceber, ok? Você tem como perceber. E se utilizando disso, pode tornar mais real, pegar mais dados, né? Isso. Para que você possa armazenar um conteúdo, um contexto mais verossímil, digamos assim, né? A gente fica trazendo palavras difíceis aqui, né? Mas parecido com a verdade, bem semelhante com a verdade. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, prega umas peças também na gente, né? Sim. E a gente interpreta de maneiras diferentes, né? Cada situação. Às vezes, a mesma situação vivida por pessoas da mesma família
cada um vai ter uma visão diferente daquilo, cada um vai perceber de maneira diferente aquela realidade. No relacionamento é a mesma coisa. Com certeza, né? A vida dois, então, nem se fala, porque são dois mundos muito diferentes. E às vezes percepção diferente, conceitos diferentes, e aí dá as intrigas, né? Esposa, lê ali o comecinho ali pra gente. Então vamos lá. Os filtros da percepção a gente já vai introduzir um pouquinho aqui para dar uma puxada, pincelada no que a gente viu na semana passada, para continuar hoje, tá? O modelo de mundo que nós temos em nossas mentes, ele é um retrato individual. Ok. De cada um. Deixa eu pegar um exemplo então. A esposa estava comendo frango, sabe aquele frango fritinho, empanado assim? Eu estava a uma certa distância e perguntei para ela: você está sentindo o cheiro desse frango? Eu já não estava, porque eu estava sentindo o gosto. Para mim o foco estava no gosto, porque eu já estava comendo, né? Será que o paladar supriu ou passou por cima do olfato? Interessante, né? Veja só, a mesma situação. A gente estava bem próximo ali, eu sentia mais o cheiro do frango fritinho e ela não tanto. Ela estava sentindo mais o gosto. Eu posso falar para ela, o cheiro estava gostoso. Você sabia disso? Não, né? Não tinha como saber. Para mim o gosto estava muito bom. Aí eu já não sei do gosto, eu só posso falar do cheiro. Percebe? Uma mesma circunstância, uma mesma experiência, no mesmo ambiente ali, questão de menos de 1 metro, percepções diferentes. Né? Por isso que fala, né, que o nosso modelo de mundo que nós temos em nossa mente é muito individual, é muito pessoal, né? E ele vai ser desenhado segundo uma ótica bem personalizada, né? Bem própria, que jamais vai se repetir de uma pessoa para outra. Não tem como, né? Porque aquele evento vai ser interpretado de uma maneira por mim e o mesmo evento pode ser interpretado totalmente oposto por ele, né? De outro lado, com outras visões, com outras circunstâncias ali que ele pode ter percebido e eu não, né? Perfeito. Boa noite, Neide, chegando aqui pra gente. Tá geladinho aí também, Neide? Tá gelado? Um domingo geladinho aqui, né? Daí um coraçãozinho, amiga, pra nós. Isso, dá um like aí, gente, pra gente também alcançar outras pessoas aí com esse vídeo, tá? E se quiser, mande aí o aviãozinho que tá embaixo também pra outros casais que você gostaria que pudessem estar ouvindo também. Não custa nada a gente convidar, né? Tem esse aviãozinho aí para você clicar e já direcionar para a pessoa que você quer que assista você clica nesse aviãozinho e vai aparecer uma lista de pessoas. Já manda esse vídeo aqui, ele vai ser chamado lá ao vivo para participar com a gente. Isso. Veja só que interessante, a gente está falando aqui de modelo de mundo, né? Você que tem, por exemplo, filhos, vamos pegar o exemplo de gêmeos. Vamos pegar o exemplo que a gente acha, né, que vai ser bem, né, igualzinho. Um igual ao outro. Ou os pais tentam fazer ficar igualzinho, né, na verdade, coloca a mesma roupa, né, a mesma cor e tudo mais. Mas a gente sabe que às vezes os dois mesmos iguaizinhos, idênticos, gêmeos idênticos, podem estar com a mesma roupa, com a mesma cor, tudo. Mesmo assim eles vão agir diferente. Olha só, o pai pode até criar a mesma situação. Pode dar os mesmos ensinos, mesma escola, mesmos amigos, mesmo tratamento, né? E não fica uma pessoa igual a outra. Já pensou se existisse uma matemática, uma metodologia para deixar todo mundo igual? Ai, né? Seria complicado, né? A beleza está nisso, a diferença entre um e outro. Essa é a beleza. Franciele, boa noite para você. Da onde que você é, Franciele? Escreve aqui nos comentários. Da onde que você é? Manda aí a sua cidade. Seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando dos filtros da percepção. Muito bem, dos filtros da percepção. O que a nossa mente consegue captar? Passa por alguns filtros, é isso que a gente está falando. Muito bem. E aí eu já deixo uma perguntinha para você, se você quiser escrever aqui embaixo. Você já passou por uma experiência dessa? Algo que aconteceu simultâneo para os dois, mas que teve uma percepção diferente para ela e uma percepção diferente para mim, tá? O exemplo que a gente falou aqui foi do frango. Eu senti o olfato e ela não. Ela sentiu mais o gosto, né? Escreva aí.
Franciele, da onde que você é, Franciele? Eu quero saber. Depois você escreve aqui a cidade, se é de Hortolândia, se é de Campinas ou se é de mais longe aí também, tá? Mas da onde que surgiu? Da onde que surgiu esses filtros? Carlinhos, é legal. Eu já vi o vídeo anterior lá no YouTube, né? Vou achar, lógico, hoje é bastante interessante. A gente não falou o nome do de hoje ainda, tá? Mas é um filtro bastante interessante. Da onde que veio isso? Todos esses filtros que a gente vai estar comentando e vai falar do último hoje, que são apenas 3, vem da PNL, da Programação Neurolinguística. Então a gente já falou de 2. Nós falamos de 2. Qual foi o primeiro? Nós falamos da generalização. Lembra? A gente já vai relembrar um pouquinho. E nós falamos do cancelamento. O filtro do cancelamento. O de hoje a gente não vai falar ainda, né? Guarda aí, né? A gente vai revisar um pouquinho aí. O que é o filtro da generalização? O nome já está falando, né? Quando a gente pega alguma coisa, algum fato, algum contexto e generaliza, como se fosse em comum para todo mundo, né? Ele sempre faz isso, mas é sempre, né? Ou o que aconteceu com seu amigo vai acontecer com você também. Porque ele já passou por essa experiência, então eu sei, vai acontecer comigo também, né? Alguma coisa assim. Você acaba generalizando, né? Então esse é um filtro, nossa mente às vezes usa isso para determinadas situações. Uma vergonha que eu passei de repente falar em público. Não falo nunca mais porque eu sempre vou errar, eu sempre vou estar porque ali. Passou, né, por um deslize, alguma coisa e você já fica com aquele bloqueio, né? Aí você generaliza, né? Não faço mais isso porque sempre que eu faço, aí você usa lá, né? Sempre que eu faço, mas aí você fez uma vez, deu errado em uma única vez, nem tentou de novo, né, para ver. Então nossa mente já generalizou aquela circunstância. Beleza, qual que é o outro? O segundo é o do cancelamento. Ok. O que é o do cancelamento? O cancelamento é quando a gente tem um todo, o todo, tá? E pega só uma parte interessante. Cancela o resto. Cancela o resto, né? Aí a gente até falou, você tá numa reunião, tinha que ouvir algo importante, estava prestando atenção a outra coisa, ou de repente uma mensagem no WhatsApp, perdeu aquela dica da reunião. Né? E aí? A gente se vira nos 30, né? E ainda alguém faz uma pergunta pra você. Aí pronto. Trazendo pro relacionamento. A mulher tá pedindo lá pra você ir no mercado comprar algumas coisas. Você prestou atenção só no que você queria. Você vai no mercado e traz só aquilo que você quer. Esqueceu tudo que a esposa falou. Então, esse filtro do cancelamento é justamente isso. Você meio que prioriza só aquelas coisas que você quer pra você, que você acha que é legal, né? Que é bom, e acaba cancelando o resto, deixa pra lá, né? A nossa mente faz isso em relação a ouvir. Imagina se a gente tivesse, né, que ouvir todos os barulhos que estão ao nosso redor. A gente nem consegue processar tudo. Não consegue. Então, assim, a nossa mente, ela já direciona. Você vai prestar atenção naqueles ruídos ou naquele som que te atrai. Ou que é pra entender alguma coisa, se for uma conversa, né? Se for música, né? Você vai só focar naquela música que você gosta. As outras, né? Quando tem vários sons de música, assim, ambiental, perto ali da sua casa, tem vizinho com festa de um lado, né? Do outro lado também, você acaba meio que esquece, cancela o resto e fica só com aquela ali, tá? Então, esse filtro é o filtro do cancelamento. Ele é muito útil também para muitas coisas na nossa vida, porque senão a gente ia ficar doido, né? De você só se concentrar em tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Muito bem. Boa noite aí, Bolo da Zuzu e a Ismênia, que chegou também na nossa live aqui. Bem-vindas! Vamos aprender um pouquinho de como funciona a nossa mente, né? Qual que é o filtro de hoje? Eu tô curioso. Qual que é o filtro de hoje? Então, a gente já viu o filtro da generalização, a gente viu o filtro do cancelamento e hoje é o último. São apenas 3 filtros aí da PNL, né? Para nossa mente captar as coisas aí ao nosso redor e ter uma percepção da realidade. E hoje a gente vai entrar no filtro da distorção. Interessante. Já tá falando o nome, né? Distorção já dá uma ideia do que é, né? Muito bem, vamos pegar alguns exemplos. Olha aqui comigo e pensa aqui. Com certeza você já deve ter visto um caso parecido aí, tá? Olha só. Uma certa amiga não se deu bem no relacionamento porque descobriu que o cônjuge, ou namorado, ou noivo tem problemas aí com bebida alcoólica. Pensou?
Pensou aí? Tá? Esse é um exemplo. Guarda aí na mente. Você conhece alguém que já teve problemas ou uma certa dificuldade com alguém que não se dava muito bem aí com bebida alcoólica? Tá? Pensa aí. Outro exemplo. Ok? Uma certa pessoa teve dificuldade com um amigo ou um parente por emprestar dinheiro. Uma boa quantia. Uma quantia razoável aí. Ok? 2 exemplos. Guardou na sua mente aí esses 2 exemplos? Um caso, a pessoa teve dificuldades aí porque o companheiro ou a companheira tinha problemas com bebida alcoólica. E o outro caso, uma pessoa de repente pediu uma certa quantia para você, eu te devolvo rápido, é só uma emergência aqui, né? E não devolveu. Ou, não sei. Ainda tá protelando, vai devolver, mas aí, né, fica falando, não, eu vou te pagar, espera lá. O que você faria? O que você faria se começasse a viver uma experiência dessa? Tá? Dos 2 exemplos que a gente deu, o que você faria? No caso aqui, de repente, você está começando um relacionamento com uma pessoa ainda é recente, você não conhece muito bem, mas começa a notar que essa pessoa tem uma certa dificuldade com bebidas alcoólicas. O que você faria? Se você quiser escrever aqui embaixo, eu gostaria de ver a sua opinião. Difícil essas 2 situações, né? Do dinheiro acho que é mais, né? Eu acho que todo mundo já passou por uma situação de um amigo, de um parente, né? Um primo, um tio, um irmão, alguém pediu uma certa quantia assim de dinheiro para você emprestado e você confia, você empresta, né? E fica até assim com vergonha de ficar cobrando, é da família, né? Ou é muito amigo e a pessoa não se toca, não dá uma satisfação e aí fica uma situação complicada, uma situação difícil, né? O que você faria? O que você faria? Se quiser, escreve aqui, gente. Escreve aqui. Uma pausa, gente. Esta live vai ficar no IGTV, ok? Olha lá, a Bolos da Zuzu. Nossa, muito difícil, né? Essa do relacionamento é difícil. A gente pegou um exemplo assim que mais aparece, mas tem outros casos aí, tá? Substituir por outros, né? Se você quiser substituir essa situação por uma outra sua, tá? Mas é difícil mesmo. Aí, Will, seja bem-vinda. O Wildeane está conosco também. Fizemos uma pergunta aqui para o pessoal que está assistindo, tá? Um dos exemplos é se você começou um relacionamento recente com alguém que tem problemas com bebidas alcoólicas, o que você faria, tá? Agora vamos entender um pouquinho como é que vai funcionar o filtro da distorção. Vamos lá. O filtro da distorção, ele permite a nossa mente fazer mudanças na base sensorial. Nós recepcionamos a informação na totalidade, mas só levamos para nossa base de dados, né, aqui, aquelas informações que estão de acordo com o nosso modelo de mundo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma informação completa. Certo. Mas eu só vou guardar, ou eu só vou captar, ou eu só vou entender, ou eu só vou tornar real para mim aquilo que me interessa. Só. Baseado no seu modelo, né? O meu modelo é um, o modelo dele é outro. Eu vou guardar aquilo que eu acho que é bom para mim, né? Que vai fazer alguma diferença. E pode estar um pouquinho distorcido, aí a gente vai entrar. Muito bem. Os 2 exemplos que a gente deu, então, só para colocar aqui, né, o filtro. A pessoa sabe o que aconteceu com o amigo, nessas 2 situações que a gente comentou, com amigo ou com amiga. Mas aí, para mim, vai ser diferente. Não, vai ser diferente porque eu já conheço essa pessoa há muito tempo, eu confio nela, eu sei que ela vai pegar esse dinheiro, mas ela vai me pagar rápido. É isso? Certo. Quem já não ouviu alguma desculpa assim, né? A amiga fala, não, mas comigo vai ser diferente, né? Eu vou moldar do meu jeitinho essa pessoa, já ouviram isso, né? Quando a gente casar, muda, né? É só agora. Quem já não ouviu essas desculpas?
Por que a pessoa está fazendo isso? Ela está usando esse filtro aqui da distorção. Por que com ela vai ser diferente do que foi com a amiga? Interessante que muitas vezes, certo, né? muitas vezes isso não é consciente. Não é consciente. É bem assim mesmo, né? Não é consciente, gente. É a nossa mente pregando as peças que a gente fala. Hashtag fica a dica. Se você já tem noção desses 3 filtros, você já tem um caminho para ser andado, tá? Quando você começa a perceber, peraí, eu estou pegando a informação pelo todo ou eu estou realmente só distorcendo ela a meu favor? A meu favor, né? Tem muita gente realmente que fala, não, isso comigo não vai acontecer. Mas não vai acontecer com fulano, tá? Veja que não é a generalização. Não é a generalização, tá? Porque para cada pessoa pode ter um resultado diferente. A distorção é quando você pega uma verdade que vai dar errado mesmo. Que você já sabe o resultado daquilo, sabe? Quando você já sabe o resultado daquilo, todo mundo tá avisando, todo mundo tá vendo que não vai dar certo, né? Aquela tomada de decisão que você quer fazer, todo mundo tá te alertando, mas pra você não, pra você acha que vai dar certo, que vai funcionar. É diferente. Né? E quebra a cara, né? E as pessoas falam, não, mas a gente avisou, né? Você não estava vendo. Mas por que isso acontece? Então é justamente por causa disso aqui, é a nossa visão de mundo. E não adianta você tentar, como que fala, pressionar outra pessoa para ela tomar uma decisão diferente, fazer diferente, porque ou tentar mudar. Ou tentar mudar, porque o seu viver é diferente, o seu mundo, a sua visão de mundo é outra, né? Aí tem certos casos que a gente conhece de amigos, de família, né? Que você fala, mas puxa vida, você tá vendo que não vai dar certo, você tenta aconselhar a pessoa, mas pra pessoa, ela não tá vendo daquele jeito, ela não tá percebendo daquele jeito, porque o filtro que ela tá usando naquele momento, às vezes, é justamente um desses, né? Ou ela tá distorcendo, ou ela tá generalizando, ou cancelando, ou ela tá cancelando. E quando isso aqui entra na comunicação, que a gente é um forte nosso aqui na comunicação do casal, aí vem os conflitos. A distorção, né? A percepção como é diferente na forma de comunicar. Por isso que tem que ter feedback na comunicação do casal. Precisa checar o que ela falou, precisa checar o que eu entendi, se eu cancelei muita coisa, se eu distorci a verdade que ela passou para mim. É complexo, gente, é complexo. E assim, gente, é com muito jeitinho, né? A gente recebe muitos casais aqui, a maior dificuldade que eles falam é justamente essa, de se fazer entender, que fala ele não entende ou ela não entende, né? Que eles não conseguem mais se comunicar, que não tem mais essa troca. Mas por quê? Né? Tem muitas coisas aí por trás e algumas delas a gente tem que perceber justamente isso. A nossa visão é diferente da visão do outro. Você não pode colocar os seus óculos, né, que você usa para enxergar a sua realidade na visão dele. O generalizar, né? Não, o que você pensa, ele também vai pensar. Né? A gente já tá casado há 20 anos, né? Aí você fala, não, a gente já se conhece tanto, ele já sabe, não precisa falar. Não é assim? Eu não preciso falar mais que eu te amo. Ah, mas ele sabe que eu amo, né? Ah, eu não preciso falar mais que eu gosto disso. Ele sabe que eu gosto disso, mas por que ele não faz? Aquele prato que ele gosta, eu vou fazer toda sexta-feira porque ele gosta. Quem disse que ele ainda gosta daquele prato? Ele já tá ali, ó, já enjoou, né? Já enjoou do prato. Tem que checar, gente, a gente muda, todo mundo muda, né? Conversar. Aí é jogo aberto mesmo, é perguntar, né? É pedir feedback. Então, foi isso que eu falei, então você entendeu que tem que fazer isso? Um jeitinho, né? Não vai entrar com a bronca, né? Eu já falei isso. Mas a gente tem que ter esse feedback. Então, ó, eu falei isso, tá ok? Aí, às vezes, a pessoa tava despercebida, fazendo outra coisa, ela ouviu só o final, eu tenho que fazer isso, certo? Não, mas eu falei isso e isso, ele pegou só o último, né? E aí não tem esse feedback, aí dá as briguinhas, os conflitos aí pequenos no dia a dia, que vai aumentando com o passar dos anos, que você já chega num momento que não aguenta mais, muito né? bem. Porque foi deixando. Ó, antes de continuar ali,
Essa live vai ficar aqui no IGTV. Se você tá gostando, fez sentido para você, dá um like aqui, gente. Dá um like. Dá coraçãozinho. E tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Eu nem sei se eu tô apontando certo, tá? Aqui tá, né? Mas tá vendo esse aviãozinho aqui? Clica nele e joga essa live para outras pessoas aí, ok? Compartilha aí. Elisete, uma boa noite para você. A gente tá falando um pouquinho dos filtros, da percepção da nossa mente. Gente, a gente precisa... a PNL ela veio para mostrar como nossa mente funciona. E aí facilita muita coisa. E sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. É que você programa a sua mente. O linguística é falado? Mas esse falado é gesticulado. Porque o nosso corpo fala. Não é só a voz, Não é só a voz. Quer ver uma coisa? Se eu ficar uma pessoa sempre assim, curvada, arqueada, né? O que vai acontecer? Daquela impressão de desânimo. Você vai ficar desanimado. Depressivo, tá? né? Então, o nosso corpo fala. Por isso que é PNL, Programação Neurolinguística. Porque o nosso corpo fala, tá? E a gente programa. Uma parte importante é isso. A gente programa, a gente tem esse poder... Tá? A mente de mudar, de você programar sua mente. Não, eu não quero mais ser esse tipo de pensamento. Não, eu não quero mais ser assim, sabe? Comportamento, gerar mudanças. Tudo depende da gente. É só da gente, a gente querer. Não tem aquela história de eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu sou assim, né? Desde que eu me conheço, eu sempre fiz isso, sempre fui assim. Gente, não existe esse sempre fui assim. A gente pode mudar, a gente pode melhorar, mas a gente tem que querer. O outro não pode fazer isso por você. Ninguém, lembra que a gente sempre fala, ninguém muda o outro. Mas eu quero tanto que ele mude, que ele faça isso, que ela faça aquilo, né? Por que ela não é assim? Por que ele não é assim? Carlinhos, e aí, como é que a gente trabalha com isso então? Vem aqui pra gente no processo de coach que a gente mostra. Tem várias ferramentas para gerar mudança aí na sua vida, tá? Síndrome da Gabriela, meninas. Síndrome da Gabriela. Coitada de mim, né? É da boca pra fora, tá? Não existe não, síndrome da Gabriela. Só se for no romance, numa novela. Não existe, gente. Sabe aquela pessoa que é ranzinza? Vai morrer mais ranzinza ou menos ranzinza. Não vai ficar sempre assim, né? Não fica sempre assim. Ou vai piorar aquilo, ou ela vai melhorar. Todo mundo muda. Né? Voltando aqui para o nosso filtro. Mas o que é distorção? Aqui, ó. O que é distorção? Só para a gente entender mais o filtro. Terminando o conceito. Ajustar, aplanar, confirmar uma informação aos moldes que nós já temos na nossa mente. Então, você vai pegar essa distorção que você está fazendo e ajustar para os moldes que você já tem aqui criado na sua mente. Eu gostei da palavrinha aplanar. Você pega uma verdade, essa verdade ela tá saindo um pouquinho aqui, ó, tá caindo fora, né? Você aplana ela assim. Eu não quero essa parte de cima, não. Eu quero deixar ela nivelada com o que eu acredito. Que perigoso, gente. Sabe por quê? Você vai levar uma vida acreditando em coisas que não são reais. Você tá aplanando para a sua verdade. A sua verdade é só sua. É só sua. Para mim, pode não ter sentido nenhum. E aí? Né? Você vai ficar só com aquilo lá, mas e o contexto geral? E o todo? E o outro que tá vendo a mais do que você, e você só tá limitado ali naquilo ali, né? Esse que é o perigo aí também. Muito perigoso. Isso pode ser perigoso, pois nos priva de elementos fundamentais para a formatação de um mapa mais preciso, para nossa mente ter base, para tomar uma decisão, né? Para você seguir mais assertiva, né? Para você seguir num caminho mais assertivo, você tem que ter essa base. E essa base você precisa ir de um todo, né? Não só de uma partezinha que te convém. Veja só como é difícil isso aqui. Mas Carlinhos, se esses filtros geralmente não são... Não é uma coisa que a gente... Tátil. Não é uma coisa que a gente... Pô, eu falei várias vezes hoje aqui. Esses filtros não são uma coisa consciente. Eles são inconscientes. Como é que a gente vai saber, então, que está indo pelo caminho errado? E aí? Se eles são inconscientes, como é que a gente vai saber, então? Tanto na generalização, como no cancelamento, como na distorção. Carlinhos, me ajuda aí. Se é uma coisa inconsciente,
Eu quero que você pense aí, se é uma coisa inconsciente, como que a gente vai captar a verdade, então? Quem tem ideia, escreve aí. É o que a gente fala sempre. A gente sempre praticamente fala em todas as lives essa palavrinha aqui. Quem tem ideia, escreve aí, gente. Marcelo escreveu ali, ó. Marceneiros Entende entendem bem o aplainar. Verdade. Deu um oi pra Bel que apareceu aí. Oi. Mas na marcenaria, quando tá tudo aplainadinho, fica perfeito, porque existe um padrão, né? Você pode fazer vários móveis, sair com a mesma estética. Sim, com a mesma forma. No relacionamento não é isso. O que ela falou, eu não vou aplainar para me tornar a minha verdade. Percebe a diferença? Belo exemplo aqui do Marcelo falando dos marceneiros. Gente, Elisete, faz sentido para você o que a gente está falando? Dá um coraçãozinho ou dá um like, compartilha aí, tá? Gente, tem outros vídeos muito legais aqui no IGTV e lá no nosso canal no YouTube, Carlos e Adriana Diniz, ok? Vamos dar a resposta? Como que a gente vai saber, então, se isso aqui é consciente, inconsciente, como que eu posso ter essa noção? E como eu posso ter essa certeza? Feedback. Perguntando para o outro. Feedback, gente. Feedback é muito importante no relacionamento. Não tome sempre por verdade uma coisa quando acontecer, tá? A esposa chega no final do dia, contou algo para você que aconteceu lá na empresa, por exemplo, no trabalho, que não foi legal. E aí? Vai ficar só nisso? Pergunta, e aí, mas o que aconteceu mais? Como você se sentiu? Como você se sentiu? Como que foi resolvida a questão? Já resolveu? Você resolveria de outra forma? Qual a sua percepção com relação a isso? Entende, gente? A gente precisa perguntar. Tá na comunicação do casal, do relacionamento. Tem que perguntar. E hoje em dia, a pessoa vem, fala, ponto final e acabou o assunto. A conversa hoje é só assim, né? Nos pontos finais. Informativo. Só informativo, você dá a informação, acabou, ponto final. Ninguém mais pergunta os porquês da vida, né? O como. E aí, como você faria, então, se estivesse no meu lugar, né? Qual a ideia que você pode me dar? Essas perguntinhas, gente, são perguntas, assim, essenciais numa conversa. A gente não pode encerrar a conversa com a informação apenas que lhe trouxe. Ah, olha, hoje o carro quebrou ali na avenida, vai ter que arrumar. Beleza, e aí? Tá? Você tem dinheiro, né? Vai precisar de ajuda. Mas o que aconteceu, né? Mais detalhe, o que você acha, o que a gente pode fazer? Tem outra opção. Tem outra opção. A gente tem que entrar aí nas perguntinhas como, por quê, como que a gente vai fazer, né? O que dá pra gente fazer? São perguntas importantes aí pro relacionamento, para a conversa dos dois, né? Sim, e veja só que é tão complexo, mesmo o casal conversando, chegando num contexto, ok? Essa verdade se torna verdade para nós dois, ok? Vê se você me entende. Se tornou uma verdade para nós dois. Se você conversar com outro grupo de casal, ou com outro casal, sobre o que vocês estão vivendo, vocês vão ter outra percepção. Aí começa a crescer mais ainda. Porque a gente conversando, a gente pode chegar a uma verdade só nossa. E às vezes quando você abre isso para um casal amigo, né? Cara, eles dão outra eu não tinha ideia. pensado nisso. Às vezes uma coisa que a gente estava achando assim, bicho de sete cabeças, né? Quando você compartilha com alguém, a pessoa dá uma ideia ali simples. Nossa, a gente nem tinha Abriu pensado nossa mente. nisso. Não tinha pensado nisso. Né? Vamos fazer isso. Quem já não passou por situações assim, né? Que você achava que estava super complicado ali, difícil de resolver, e alguém de fora, né, comenta alguma coisa ali, te dá uma ideia e resolve ali o problema, né? Então essa parte de você se comunicar com o seu cônjuge, mas quando for preciso também você abrir isso para um amigo, uma amiga. Por que não por especialistas, né? Também, A né? gente está aberto aqui, gente. Coach de relacionamento, venham. Não é só para casal que está com dificuldade, é para casal que quer alavancar, quer melhorar ainda mais. Crescer, né, no relacionamento. As pessoas geralmente só procuram ajuda quando já tá lá no por um fio. Limite, né? Sim, no limite. Ó, eu vim aqui como se pedir socorro porque já não dá mais. Se eu não resolver agora, acabou, a gente separa, né?
E não deveria ser assim, né? Se a gente percebe que já ali durante um ano já estava difícil, não sei o que, você vai esperar mais um ano, né? E vai prolongando, vai deixando. Não, a gente... Que filtro está acontecendo aqui? Distorção. Não, eu acho que todo casal é assim. Você pega uma verdade, né? Você pega uma verdade, pega só aplana ali, né? Eu acho que é assim mesmo. E continua, nisso, continua né? levando. Vai levando e passa ano, entra ano, sai ano. Chega lá na frente falando, poxa, onde foi que a gente se perdeu no meio do caminho? Quando que as coisas começaram a mudar? Porque você foi distorcendo, transformou a sua realidade em algo que não era real, mas para você fazia sentido. E lá na frente... Aí complica. E aí, às vezes, é tarde demais. Ok? Espero que tenha feito sentido para você a nossa live de hoje. Carlinhos, eu gostei. Eu queria ter ouvido mais um pouquinho dos outros. Quem perdeu a primeira live... Tá lá no YouTube. Tá no YouTube, lá no YouTube. Essa não tá aqui no IGTV, tá, gente? Mas a gente vai deixar essa lá também. Okay? Pra vocês acompanharem aí e compartilhar com as pessoas que você acha também que poderia estar ouvindo, né? Que pode estar precisando, né, de um auxílio. Às vezes só um esclarecimento, às vezes só um toquezinho já abre a mente do outro, né? Já abre a mente da outra pessoa que tá precisando ouvir aquilo naquele momento, né? Então a gente conta com você também para estar compartilhando aí os nossos vídeos, né? Encaminhando para os amigos de vocês, para os casais que precisam também. E nós estamos aqui à disposição também. Muito bem, dê seu like aqui. Dá um monte de coraçãozinho aí, gente, pra nós. A gente já tá encerrando a nossa live. Isso. Falamos dos 3 filtros hoje, então, para encerrar, né? Que a PNL mostra aí pra gente que a nossa mente acaba captando aí as informações, vendo a realidade de 3 formas diferentes. Só para relembrar, generalização, cancelamento e o de hoje foi a distorção. Pare e pense um pouquinho aí se você não está usando às vezes um desses filtros, né? Desses 3 filtros em alguma circunstância. E se você não conseguir enxergar, lembra, pergunta para quem está do lado. Eu tenho agido dessa forma, eu tenho visto, né, as coisas da forma correta, tá? O que você tem falado para mim, eu tenho prestado atenção, eu tenho entendido. Começa por aí o crescimento. Perguntar é a melhor opção. Abrir o jogo com o seu cônjuge ou com o seu filho, seja em qualquer relacionamento, né? Entre os amigos, saber mesmo, perguntar, a gente ter o feedback do outro, né? Como que eu tô agindo, o que eu tô falando tem sentido, né? O que eu tô fazendo pra você, a gente tem que perguntar, né? Só assim a gente vai saber se a gente tá no caminho certo, se a gente tá fazendo realmente, porque às vezes a gente acha que tá, né? Aquilo que a gente falou, a nossa mente trabalha de muitas maneiras aí. Pra você acha que tá fazendo sentido, tá tudo ok. Mas pro outro, ainda mais se for num relacionamento, pro outro não tá, né? E ele dá umas indiretas, gente, nada de indireta, né? Porque às vezes o outro não entende a sua indireta, né? A gente ouve muito isso dos casais aqui. Ah, mas eu falei. Aí o outro fala mas quando que você falou? Ah, mas quando eu falo assim, assim, é pra você entender. Não. Eu não tô entendendo assim como você tá falando. No seu manual não vinha isso explicando, não. Não tinha nada disso no manual. Tem que falar, gente, abrir o jogo mesmo. Nada de indireta, de deixar subentendido, né? Ah, ele já sabe, né? Aí você fica com cara de tacho lá ou fica nervosa com um bicão desse tamanho porque acha que ele que tinha que ter pensado, descoberto aquilo que você está pensando, porque... Nossa, é complicado, né? O ser humano é complicado. Vamos facilitar as coisas, gente. Vamos facilitar. E a gente está trazendo as ferramentas, os conceitos, justamente para facilitar. Para vocês usarem no dia a dia. Feedback, falei direitinho? Era tudo isso que era para falar realmente? Era isso que a gente colocou aqui no nosso script, tá, gente? Ok, será que o pessoal entendeu? Agora, se fez sentido para você, dá um curtir aqui, se fez sentido para você, tá? A gente vai encerrando, né? A gente vai encerrando já essa noite. Tá friozinho mais uma vez, né? Isso. Boa noite. Boa noite pra você. Boa semana para vocês. E que Deus abençoe. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima live. A gente vai sempre estar divulgando quando for acontecer uma live. A gente divulga aqui na postagem. A esposa teve que sair, tá vendo? Gostei desse celular. É isso assim mesmo. Boa noite para você.